Terça-feira, dia 11 de outubro. O Espírito volte a Deus. O primeiro texto que nós vamos ler aqui está no livro Primeiros Escritos e diz o seguinte para nós: Deus põe diante do homem a vida e a morte. Ele pode fazer sua escolha. Aqueles que não optam por aceitar a salvação comprada por preço tão alto deverão ser castigados. Vi, porém, que Deus não os encerraria no inferno para suportar eterna desgraça. Tampouco os levaria para o céu, pois colocá-los na companhia dos que são puros e santos os tornaria terrivelmente infelizes. Ele, porém, os destruirá completamente e fará com que sejam como se não tivessem existido. Então, sua justiça será satisfeita. Ele formou o homem do pó da terra, e os desobedientes e profanos serão consumidos pelo fogo e voltarão de novo ao pó. Vi que a benevolência e compaixão de Deus nesse assunto deveriam levar todos a admirar seu caráter e adorar seu santo nome. Depois que os ímpios forem destruídos da terra, toda a multidão celestial dirá: Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, esse é um texto que esclarece algumas coisas para nós e vejam só, eu achei muito importante ela ressaltar esse aspecto aqui, né? Que as pessoas que não se arrependeram, não quiseram largar do pecado, né? Aqui retratado como os ímpios, né? Essas pessoas não seriam levadas para o céu porque essas pessoas não teriam prazer nenhum em estar lá. Vocês já pararam para analisar o comportamento de algumas pessoas que, quando entram em contato com alguém que é todo, entre aspas, certinho, que não faz nada errado, começa a falar: essa pessoa é muito chata, ela faz tudo certinho, ela faz isso, ela faz aquilo. Bom, meus queridos irmãos e queridas irmãs, no céu não vai ter nada errado, não vai ter nada que não seja de acordo com a vontade de Deus. E se a pessoa não tem prazer na vontade de Deus, estar no céu não vai fazer muito sentido, não é? E uma outra informação importante que esse texto traz: as pessoas não vão ficar queimando para sempre. Deus não deseja isso para ninguém, meu querido irmão, minha querida irmã. Ficar sofrendo eternamente. Não, Jesus veio para que nós não vivêssemos num mundo de pecado eternamente. Ele veio para nos salvar da destruição. Se Deus quisesse que nós ficássemos vivendo e sofrendo eternamente, Jesus não precisava ter vindo. Olha quanto sofrimento nós já temos nesse mundo por conta do pecado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que a gente possa lembrar disso. E que também a gente não fique enxergando Deus como aquele Deus punitivo que deseja a todo tempo punir e que tem prazer na morte das pessoas. Não, Deus não tem prazer nisso. E talvez a última frase que foi lida aqui, né, seja meio polêmica, porque toda a multidão celestial dirá amém. Não quer dizer amém que eles não deveriam estar aqui. Não, querido irmão, querida irmã. Todos que estiverem no céu vão lamentar pela morte dos ímpios. No entanto, é necessário que seja assim, porque senão a rebelião, o pecado nunca teria fim. E o sofrimento também nunca teria fim, porque enquanto existir pecado, haverá sofrimento. Que nós possamos nos lembrar disso, que nós não enxerguemos Deus de uma maneira deturpada. Agora, o próximo texto que nós vamos ler aqui está na meditação matinal Exaltai-o, do dia 28 de dezembro, e diz o seguinte para nós: a nobreza da terra consiste apenas em homens. Eles morrem e voltam ao pó, e não há satisfação duradoura em seu louvor e honra. Mas a honra que vem de Deus é duradoura. Ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo é ter direito a insondáveis riquezas,
tesouros de valor que, em comparação com eles, o ouro e a prata, as gemas e pedras preciosas da terra se reduzem a uma insignificância. Por meio de Cristo, nos é oferecida inefável alegria e o eterno peso de glória. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Necessitamos de singela fé. Precisamos aprender a arte de confiar em nosso melhor amigo. E aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo está com letra maiúscula. Precisamos aprender a confiar em Cristo, em Deus. Vamos ver aqui o que ela continua dizendo. Embora não o vejamos, Jesus cuida de nós com terna compaixão e se comove com as percepções de nossas fraquezas. Nunca houve alguém que, em sua grande necessidade, olhasse para ele pela fé e ficasse desapontado. O cristão é a pessoa mais feliz no mundo. Ele se sente seguro, pois confia em Jesus e desfruta sua presença. Sua defesa vem de Deus, que salva os retos de coração. Salmos capítulo 7, verso 10. Não adiem essa questão, mas comecem a concentrar a mente com mais firmeza em Jesus e nas coisas celestiais, lembrando que, pela contemplação, somos transformados à mesma imagem. Tenham coragem em Deus. Que texto motivador, não é, meus queridos irmãos e queridas irmãs? Que nós possamos lembrar aqui que Cristo é o nosso melhor amigo e que possamos colocar a nossa mente nele, nas coisas celestiais. Agora, para finalizar, vamos ler um texto da meditação matinal Maranata, O Senhor logo vem, do dia 6 de janeiro, e que diz o seguinte: se a morte é o último inimigo a ser destruído na ressurreição, podemos saber quão fervorosamente deveriam os crentes desejar a segunda vinda de Cristo e orar por ela, sendo então que tal vitória, ampla e final, será alcançada. Este é o dia que todos os crentes devem almejar, esperar e aguardar, como o cumprimento de toda a obra de sua redenção e de todos os desejos e esforços de sua alma. Apressa, ó Senhor, este bem-aventurado dia. Essa foi a esperança da Igreja Apostólica, da Igreja no deserto e dos reformadores. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, e que essa possa ser a nossa esperança também. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.